todo mundo físico e espiritual. Que selo é esse? Todo aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Diz que é salvo, diz que é crente no Senhor Jesus, diz que teme a Deus, então a vida tem que ser uma vida de santidade. Não é um faz de conta. É uma vida real, uma vida sincera na presença de Deus, uma vida onde você vai percebendo erros e vai colocando na presença de Deus, de qualquer natureza. Caso o Espírito habite em você, você percebe que destramela muito a língua, e Deus lhe advertiu uma vez, outra vez, talvez falaremos sobre isso em uma ocasião. Você coloca a língua no altar de Deus e fala: aqui está, Senhor. Ela será santa. E assim qualquer particularidade que envolva algum tropeço na vida cristã. Mas João é categórico em fato assim: não vos deixeis enganar por ninguém. Na época desse apóstolo, várias correntes de ensinos falsos, de doutrinas falsas, estavam solapando a vida desta igreja que o apóstolo era o pastor. E ele está informando: ninguém vos engane. Você vê que o texto já começa de 7 em diante apresentando aquela mesma palavra que eu mencionei em Mateus 7. Apartai-vos de mim o que praticais. E ele menciona aqui: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. João era um pecador. O apóstolo João, ele não tinha atingido o grau de santidade absoluta. Não, ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. E era um homem que, se não policiasse, evidentemente pecava, uma coisa aqui ou uma coisa lá. É por isso que ele escreve aqui na carta, no capítulo 2: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então o apóstolo João era um homem como nós somos, homens, seres humanos, pecadores redimidos. Mas ele podia errar. Isso é tão enfático que quando ele está terminando o livro que escreveu na ilha de Patmos, o livro do Apocalipse, ele se ajoelha diante de um anjo. Depois de toda a carreira de 3 anos com Jesus, depois de inúmeras experiências em ser pastor, ser apóstolo, de formar igreja, de conhecer o poder de Deus, de ter uma experiência única que ele registra na Bíblia, que diz assim: ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele se dobrou no peito de Jesus, ele viu o palpitar do coração de Jesus. Era um homem que tinha uma experiência fantástica com Cristo, mas quando registra no final da vida o livro do Apocalipse, ele se dobra diante de um anjo e é divertido pelo anjo. Leia em casa Apocalipse 20 em diante. E o anjo fala: não faça tal, adora a Deus, adora a Deus. Então aqui está dizendo: filhinhos, não vos deixeis enganar com ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E o versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Prática. É aquele quadro que a própria pessoa é identificada com aquilo que faz. Nós temos no segmento humano, natural, muitas e muitas profissões.
Algumas profissões hoje em dia não são tão visíveis como foram no passado. Era comum, por exemplo, no passado, você ver o ferreiro com as portas abertas. Temos muitas serralherias assim, mas o ferreiro mesmo trabalha no ferro. Quem ele é? É o ferreiro. Ele pratica esse exercício profissional de trabalhar, de malhar com ferro. Na alvenaria nós encontramos um outro profissional que herdou aquilo que os seus antepassados faziam. É o pedreiro. As construções eram feitas de pedras. E ele de tal maneira sabia trabalhar nas pedras e com as pedras, e fazia construções monumentais de pedras, que ele era classificado como o pedreiro. E a própria arqueologia já desenterrou, existem monumentos fantásticos da habilidade de se trabalhar com pedras, e pedra sobre pedra, numa classificação que é de ajuntamento de pedra seca, é pedra com pedra, onde você não consegue nem ver a argamassa. Os romanos eram craques disso, mas ele é o pedreiro. Assim, alguém que de fato pratica o pecado, ele não é mais alguém que não tem classificação, ele é o mentiroso. Ele de tal maneira tem o hábito de mentir, que não é uma coisa banal, ele é mentiroso. O linguarudo, de tal maneira tem a língua afiada para falar mal. Hoje nós poderíamos até dizer que tem dedos, porque pelas redes sociais a gente vê horrores. Horrores. E de tal maneira faz e pratica aquilo que o classifica. Então a Bíblia diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, desde o começo. E olha, irmãos, nós, pela graça de Deus, porque somos crentes em Jesus, e conosco aconteceu o novo nascimento, ou seja, o Espírito Santo de Deus reside dentro de nós. Nós somos o único povo no planeta. Nós, os salvos do Senhor Jesus, somos o único povo no planeta que podemos olhar o pecado de cima para baixo e falar: não farei. Não farei. É isso que Paulo ensina na sua carta aos Romanos: o pecado não terá domínio sobre vós. Não vai dominar mais. Então, quem é dominado? Quem de fato é algemado? Quem de fato é vencido pelo próprio pecado? Há alguém muito associado nesse quadro, e a Bíblia identifica: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Não foi escrito essa carta para o povo, para o mundo, foi escrito para crentes. Ele está enviando a sua carta para as suas próprias ovelhas. As ovelhas é que estão ouvindo isso e poder falar: mas como é que pode o apóstolo João fazer essa classificação e esse alerta conosco? Nós somos crentes. Mas é exatamente nesse quadro de ser crente que ele começa dizendo: não vos deixeis enganar por ninguém. E o texto avança dizendo sobre a obra da cruz de Jesus, afirmando: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para você ver que a prática, só com esse versículo, ela já é insustentável. Só com o final desse versículo. Não tem discurso nem lamúria, que alguém fala: não, mas o meu caso é diferente. O meu caso é assim, assim, assim. Não. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E agora vem a coroa, ou a cereja desse bolo desse texto, identificando
Que tipo de pessoa que jamais pode viver atrelado em práticas pecaminosas? Ele diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Ou seja, você não pode de maneira nenhuma pensar qual será a sua agenda na segunda-feira ou na terça e falar assim: na terça às 3h30 eu tenho um pecado desse tipo, na quarta-feira às 17 horas tem outro pecado. Ou seja, há um envolvimento sorrateiro com aquilo que Deus não quer. E a Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive nesse quadro. Nascer de Deus é ser transformado de filho das trevas para filho da luz. Nascer de Deus é aquilo que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus aqui em Atos capítulo 26. Esta declaração que eu vou ler para os irmãos, que diz o seguinte: Jesus falando com Paulo, diz assim: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isso te apareci, para constituir ministro e testemunho tanto das coisas em que viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. É Jesus falando: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os santos, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Jesus falando para Paulo diz o seguinte: olha, eu vou tirar pessoas e milhares delas da potestade de Satanás, do poder de Satanás, para mim. De maneira que aqueles que estão em Cristo Jesus não podem de maneira nenhuma viverem associados com transgressões abomináveis diante de Deus. Diz mais: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. É a divina semente. Hoje, com a engenharia genética e hoje com a tecnologia, os cientistas são capazes de identificar algumas características na existência de animais e de seres humanos relacionados aos desdobramentos de alguns genes. São genes que cuidam especificamente de um quadro, especificamente de outro quadro, que envolve o nosso corpo, que envolve toda a biologia do nosso corpo. São pequenos genes que apresentam diretrizes de comando entre as células, entre os neurônios, e fazem acontecer uma vida. Ele diz o seguinte, o versículo 9 diz assim: olha, pois, ora, o que permanece nele é a divina semente. Você, em sendo crente em Cristo, você tem dentro de você essa divina semente, que é o Espírito Santo de Deus e a própria palavra de Deus. Então é um contrassenso alguém que de fato pudesse olhar para si mesmo e falar quais são as diretrizes que fazem mover o seu coração existencial. É a divina semente? E a pessoa diz sim, e mesmo assim estar atrelado a práticas que de fato são abomináveis diante de Deus. Então esta divina semente permanece nele, dentro dele, e aqui diz a forma dinâmica. Ora, esse não pode viver pecando, viver uma vida comprometida com o pecado, viver uma vida associada com alguma coisa que de fato Deus não tolera. É viver, é uma prática, é um presente contínuo. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Se você é nascido de Deus, aqui está Deus falando para você qual é o padrão de vida que você tem que ter. Por isso, irmãos, olha, essa é uma recomendação que sempre faço. Eu não sei quanto tempo você gasta com leitura bíblica,
Mas eu sei de outras pessoas pelo tempo e pela experiência, pelos alunos da Escola Bíblica Dominical, pelas tarefas que já dei para serem executadas e como professor exigindo. Infelizmente, a prática da leitura, do debruçar-se nas Escrituras, cada dia vem diminuindo mais e mais. Inverta, reverta. Coloque os seus olhos na Escritura e seja aquilo que Deus se agrada, que é um coração cheio de vontade de obedecer. Eu vou viver o que a Escritura e o que o meu Deus pede de mim. Eu irei me instruir cada vez mais nas verdades bíblicas e serei um praticante dessas verdades bíblicas. E o versículo 10 diz assim: nisto, olha a classificação de dois tipos de corações, de duas almas. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Se não pratica a justiça de Deus, não se engane, hein? Alguma coisa está errada. Nós temos que fazer uma revisão contínua. Não pensei em terminar o sermão assim, mas vou fazer lendo aquilo que Jesus registrou em Mateus no capítulo 7, porque fala de prática. Ele, depois de falar sobre muitas coisas do sermão, aqui em Mateus capítulo 7, ele faz essa conclusão. E vamos concluir esta reflexão bíblica deste domingo com esse texto de Jesus. O que você ouviu é a palavra de Cristo. Nós não inventamos absolutamente nada. É a palavra. E o texto diz aqui em Mateus sobre o discurso de Jesus, Mateus 7, de 24 a 27, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Se você ouviu e vai praticar, esse será o edifício espiritual da sua vida. Mas se você sair daqui hoje e falar o seguinte: olha, e der de ombro, desconsiderar, um caso seu com Deus, fique sabendo que você está sendo alertado para ver que tipo de casa espiritual você está fazendo. O versículo 26 diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar. Amém. Vamos cantar em pé, irmãos, novamente esse hino que nós cantamos hoje antes do sermão, da meditação bíblica. Esse hino, Trindade Santíssima, que você recebeu o seu encarte. Alguns irmãos estão recebendo. Vamos cantar com muita força, vamos cantar com o nosso coração, pedindo graça para Deus. Vamos cantar assim de alma. Pronto, irmão?
Sérgio, pensamos no nosso coral Manaim, hein? Olha, vai crescer, né, pessoal? Fazer o nosso coral também, em nome de Jesus. Bênção de Deus, essa palavra tremenda, como nós ouvimos agora. É interessante, bem rápido, eu lembrei aqui de um testemunho que eu vi na ocasião, de um pastor que foi convidado para pregar numa certa igreja de Marília, e quando ele chega no púlpito, ele começa a passar mal. E ele chegava no púlpito e passava mal. E aí o Espírito Santo falou para ele que havia algo oculto naquele púlpito. E ele deu um jeito, quando ele fez assim, achou, ele viu uma simbologia maçônica. E ali Deus foi revelando para ele que toda a igreja tinha várias simbologias maçônicas. E bem mais ou menos dentro de quanto, como eu vou falar, quantas coisas de oculto. Quantos que deveriam estar no oculto, aonde for, não importa onde estiver, fazer sempre a igreja de Cristo. Né? Quer dizer que serve-se a dois senhores. Né? E a Bíblia fala, serve a Deus, serve o diabo. E que nós vamos sim, dentro desta palavra, sair daqui crentes e confiantes que devemos servir não só a Deus, aquele que é fiel nas suas promessas e tem tudo preparado para mim e para você. Amém, queridos? Pastor João, Deus abençoe com essa palavra maravilhosa em nome de Jesus. Está chamando aqui a irmã